Olá a todos, é um prazer estar aqui presente nesse novo encontro da Procura da Ela. Infelizmente, eu não pude comparecer presencialmente, pois estou em viagem de congresso, mas é com prazer que eu venho falar um pouquinho para vocês nesse simpósio da Procura. E o tema da minha aula é: qual o papel dos exames complementares no diagnóstico da ELA? Eu sou Rodrigo Holanda, neurologista do grupo de doenças neuromusculares do Hospital das Clínicas da USP. Então, a ELA, esclerose lateral amiotrófica, faz parte de um grupo muito grande de doenças, também conhecidas como doenças do neurônio motor. Como a ELA é a forma mais comum dessas doenças, se tornou algo que sinônimo, né, da ELA ser chamada de a doença do neurônio motor. Mas existem outras doenças que afetam o neurônio motor, e estão aí entre elas a atrofia muscular espinhal, a doença de Kennedy ou atrofia muscular bulbo espinhal, ambas essas doenças aí, doenças genéticas, a deficiência de exosaminidase A, que pode causar a doença de Tay-Sachs, mas pode causar um fenótipo, um quadro clínico semelhante a ela, a atrofia monomélica, a poliomielite, né, um quadro de doença do neurônio motor causado pelo vírus da polio, evitado aí pela vacina, mielites virais, como a mielite pelo vírus do Oeste do Nilo, e doença do neurônio motor paraneoplásica. Então a gente vai ver que o quadro clínico é muito diferente dentre essas doenças do neurônio motor. Mas para diferenciar essas doenças, os exames complementares também são essenciais, não só o quadro clínico. E o que é que essas doenças do neurônio motor têm em comum? Elas têm em comum aí os achados de disfunção do neurônio motor inferior, que é aquele que está localizado na medula espinhal e se conecta diretamente ao músculo. Com a morte, a degeneração do neurônio motor, então nós vamos ter aí os sinais clínicos clássicos de disfunção da unidade motora do motoneurônio inferior, que é a fraqueza muscular, a amiotrofia e a fasculação. E a gente vai ver que esses sinais estão sempre presentes na ELA, mas também estão presentes em outras doenças do neurônio motor. Então, lembrando que a ELA, ela afeta a unidade motora. A unidade motora é o neurônio motor inferior, como eu falei, localizado lá no corno anterior da medula espinhal, e ele se conecta aí através da raiz ventral, o nervo periférico, ele se conecta até as suas respectivas fibras musculares. Quando o neurônio motor morre, aqui representada essa unidade motora de azul, todas as fibras musculares azuis então vão sofrer atrofia e fasciculação, pois são as fibras aí pertencentes à mesma unidade motora inervadas pelo mesmo neurônio motor inferior. Mas na ELA, não apenas o neurônio motor inferior sofre, como também o neurônio motor superior, que é aquele que forma o trato piramidal ou trato córtico-espinhal, que se origina no lobo frontal, no giro pré-central, onde há uma representação aqui, também conhecida como homúnculo de Penfield, né, uma representação somatotópica de todos os músculos do corpo. E a partir daqui, o neurônio motor superior desce através de todo o sistema nervoso central e vai influenciar, por fim, a atividade do motoneurônio inferior lá na medula espinhal. Então, na ELA, nós temos uma afetação tanto do neurônio motor inferior quanto do neurônio motor superior, e a gente vai ver durante a aula que ainda hoje, apesar de todos os exames complementares disponíveis, nada é melhor do que o nosso exame clínico para detectar alterações tanto do neurônio motor inferior quanto do neurônio motor superior. O que acontece na doença do neurônio motor é um processo de morte de motoneurônios progressiva. E essa morte dos motoneurônios progressivas, esses motoneurônios aqui no caso, os neurônios motores da medula espinhal, vai levar a uma desnervação muscular, e isso vai levar a achados clínicos típicos na eletroneuromiografia. Ao passo que os neurônios motores sobreviventes, eles promovem um processo de reinervação muscular, e esse processo de músculo que foi reinervado, juntamente com o processo fisiopatológico de músculo que está sendo desnervado, juntos eles nos auxiliam aí, então, no diagnóstico eletroneuromiográfico da doença do neurônio motor.
Fato é que, enquanto tiver neurônio motor capaz de reinervar o músculo, nós vamos ter força muscular, mas quando as unidades motoras se exaurem, o músculo começa a atrofiar, ele não é mais reinervado e ele passa a sofrer de atrofia e fraqueza. Aqui nós vemos esquematicamente esse processo no músculo, não é? As fibras tipo 1 e tipo 2 aqui representadas em cores diferentes. Quando o motoneurônio que determina, por exemplo, aqui na ocasião, as fibras serem tipo 2 morre, as fibras passam a ser reinervadas, por exemplo, por um motoneurônio do tipo 1, e elas passam a assumir a característica do motoneurônio que reinervou. Esse achado na biópsia muscular chama-se grupamento do tipo de fibras e também é um achado de exame complementar utilizado para auxiliar no diagnóstico da ELA, quando existe uma afetação muscular tensiori, dúvida em relação à origem ser muscular, primária ou neurogênica por doença do neurônio motor. Então, a esclerose lateral amiotrófica é a doença do neurônio motor mais comum, e como eu falei, acomete tanto o neurônio motor superior, que é aquele localizado lá no córtex motor primário, giro pré-central, lobo frontal, quanto acomete o neurônio motor inferior, localizado ao longo da medula espinhal e nos núcleos do tronco cerebral. É uma doença progressiva, que nós não conseguimos ainda estagnar para a sua evolução, e está associada também à disfunção frontotemporal e afeto pseudobulbar. Em relação à genética, nós sabemos que a grande maioria dos casos de ELA são esporádicos, ou seja, acontecem ao acaso, mas 10% dos casos de ELA são formas familiares, formas de genética, e é aqui que entra o papel dos exames complementares genéticos, na identificação das causas genéticas da ELA. Somente 10% dos casos testados vão vir positivos, e a gente sabe hoje que a grande maioria das ELA genéticas se devem à expansão, à mutação no cromossomo 9, uma outra parte a mutações no gene da SOD1, o gene da superóxido desmutase, e outros genes também comuns são aqueles relacionados aí à proteína TDP43, entre eles o TAR-DBP e o FUS. Todos são causas de ELA familiar. No Brasil, nós temos uma causa de ELA familiar importante, que é a mutação no gene da VAPB, que causa a famosa ELA tipo 8. Tem uma incidência aí na idade adulta e leva a um quadro de fraqueza, tanto do neurônio motor superior quanto inferior. Então, quando que vamos pensar nas formas genéticas de ELA? Principalmente quando tem-se a história familiar positiva, pois se sabe que as formas genéticas de ELA têm história familiar positiva na sua maioria dos casos, uma evolução atípica muito arrastada, né? Início antes dos 40 anos de idade, então ela em pacientes jovens é possível e nesses casos pensar preferencialmente em formas genéticas. E o mais importante que a gente precisa documentar, estudar, fazer exames genéticos nos pacientes com ela, pois são aqueles onde atualmente existe perspectiva real de tratamento eficaz para bloquear a evolução da doença e tem diversos ensaios clínicos em andamento, como, por exemplo, ensaios clínicos para a mutação do cromossomo 9 e da mutação no SOD1. Falando um pouco da fisiopatologia da ELA, não é? Então, como eu falei, existem diversas proteínas envolvidas, aquelas mesmas proteínas que sofrem mutação, mesmo sem mutações, elas estão envolvidas na fisiopatologia da ELA. Não é? Mutações na TDP43 e no FUS levam a um erro de processamento e acúmulo de proteína TDP43, processamento errôneo de RNA e proteínas, agregados proteicos nos neurônios motores, que se acumulam e levam à morte e degeneração desses neurônios. Associadamente, aumento de danos oxidativos mediados pela hiperativação da SOD1, da superóxido desmutase 1, também leva a esses agregados proteicos em morte de neurônios e morte e degeneração desses neurônios motores. Além disso, nós temos também a ativação de fatores inflamatórios pela micóglia, ativação excessiva de receptores de glutamato e outros fatores, como, por exemplo, a disfunção mitocondrial e desarranjo do citoesqueleto. O quadro clínico, então, da ELA vai se dever basicamente ao envolvimento, aos sinais clínicos de envolvimento dos motoneurônios superiores, associado aos sinais clínicos de envolvimento do neurônio motor inferior. Então, quando nós temos atrofia, fraqueza com tônus diminuído, reflexos abolidos e fasculações,
em certos grupamentos musculares associados a aumento do tônus, que nós chamamos a espasticidade, reflexos exaltados, sinal de Babinski, nós agrupamos, então, como uma doença do neurônio motor superior e inferior, que, se for uma doença progressiva, deve se tratar dela. Não existe outro diagnóstico diferencial quando o quadro tem um curso progressivo. Lembrando que o envolvimento de motoneurônios na ELA pode acometer em qualquer segmento da medula espinhal e do tronco cerebral. Pode acometer os neurônios motores do tronco cerebral, cranianos, pode acometer medula espinhal cervical, torácica ou lombosacra. E independente de onde começa o envolvimento de motoneurônio, independente do segmento, ele tende a ser progressivo e se espalhar por outras regiões do corpo. Então, a fraqueza simétrica, com evolução relativamente lenta, um curso progressivo. E, como eu falei, sinais de envolvimento do neurônio motor inferior e superior concomitantes, com ausência de alterações sensitivas e poupando aqui a musculatura ocular extensa. Esse é o quadro clínico típico da ELA. E quando nós vemos esse quadro clínico, dificilmente existe outro diagnóstico que pode simular todos esses sintomas simultaneamente. Então, como eu falei, o diagnóstico dela permanece eminentemente clínico, e essas são as principais pistas clínicas para pensar na ELA. A atrofia e fraqueza muscular, por exemplo, a atrofia proximal em deltoides, a atrofia na mão, pegando principalmente a região lateral da mão, aqui, por exemplo, pegando a região da tabaqueira, da musculatura adutora, não é? Esses são indícios aí, atrofia, fraqueza, de sinais de envolvimento do neurônio motor inferior, localizado na medula espinhal, não é? Fasciculações musculares difusas, ao passo que o motoneurônio está morrendo, desnervando a musculatura tende a fazer esses movimentos vermiformes involuntários, que são as fasciculações, que pode se apresentar difusamente, com musculatura de qualquer parte do corpo, como pode também se apresentar na língua. Associado a esses sinais de envolvimento do neurônio motor inferior, nós temos os sinais aí de envolvimento do motoneurônio superior, como os reflexos tendinosos profundos exaltados aqui, obtidos com martelinho do neurologista, quando o reflexo patelar é extremamente exaltado. Observe como o reflexo é brusco, ríspido, amplo, é um reflexo exaltado, típico da ela. Ali, membros inferiores no patelar, e aqui o bicipital exaltado, em membros superiores. A presença de clonos também é outro sinal importante do envolvimento do motoneurônio inferior, que é desencadeado pelo estiramento muscular, né? São contrações musculares rítmicas. E o tônus aumentado, né? A perna dura, a perna rígida, aquela musculatura rígida que nós chamamos de espasticidade, aumento do tônus muscular. Esses também são outros sinais de envolvimento do neurônio motor superior na ELA. E, por fim, o sinal de Babinski, que é obtido no pé, que nada mais é do que o cutâneo plantar, esse teste aí, cutâneo superficial, no qual o hálux, o dedão do pé, faz uma extensão. Então, também um sinal aí de envolvimento do motoneurônio superior, o sinal de Babinski, muito presente na ELA. Além disso, alguns quadros clínicos, quando nós vemos de instalação no adulto, né, sugerem muito uma ELA, uma doença do neurônio motor e uma ELA, como, por exemplo, a síndrome do pescoço caído. Algumas doenças musculares, miastenia graves podem dar a síndrome da cabeça caída, do pescoço caído, mas é muito comum também encontrarmos na ELA atrofia e fasciculação de línguas, como eu já mostrei, e o split hand sign, que é uma atrofia predominantemente de região lateral da mão, da região aqui tenar, em relação à região hipotenar, região mais medial da mão. Então, ela tem um espectro de manifestações clínicas e variabilidades, com predomínio de sintomas bulbares em membros superiores, membros inferiores, um quadro que predomina membros, neurônio motor inferior, neurônio motor superior, mas a ela típica, nós encontramos aí envolvimento em todos os grupamentos musculares, tanto de motoneurônio superior quanto de motoneurônio inferior.
Sintomas cognitivos também são presentes na ELA e devem ser investigados, principalmente com testes neuropsicológicos. A gente sabe que disfunção cognitiva acontece em até metade dos casos e a demência frontotemporal acontece em 10 a 15% dos casos de ELA, então é importante um exame complementar nesses casos, a avaliação neuropsicológica é um exame complementar importante para ser solicitado em alguns casos de ELA, principalmente quando se tem suspeita de envolvimento cognitivo. Né, os critérios da ELA continuam eletrofisiológicos, os critérios de doença do neurônio motor, né, evidenciados pela eletrofisiologia, eles continuam eletrofisiológicos. Então, hoje, a ELA se diagnostica com a evidência clínica do envolvimento do motoneurônio inferior, ou esse envolvimento do motoneurônio inferior pode ser demonstrado através da eletrofisiologia. Associadamente, nós temos que ter uma evidência também clínica do envolvimento do motoneurônio superior e os sinais e sintomas progressivamente aí, acometendo regiões do corpo no decorrer do tempo, cervical, torácica, lombar, bulbar, né? E é claro, a eletromiografia serve para descartar outras doenças, então a evidência eletrofisiológica de outras doenças que possam explicar os sinais da disfunção do motor neurônio inferior, como, por exemplo, a neuropatia autoimune, né, neuropatia inflamatória, e evidência na neuroimagem, na ressonância de outra doença que possa estar causando sinais do motor neurônio superior, como, por exemplo, uma compressão cervical. Por isso, todo paciente com ela tem que fazer uma neuroimagem do crânio e da coluna cervical. A eletroneuromiografia é um exame muito utilizado para o diagnóstico da ELA. Mas é um exame que nunca pode ser utilizado sozinho para o diagnóstico sem o quadro clínico do paciente. Então, a ELA, o diagnóstico permanece eminentemente clínico, através da presença daqueles sinais e sintomas que eu mostrei para vocês. A eletroneuromiografia dá um suporte ao diagnóstico, mostrando, além da evidência clínica, a evidência da eletroneuromiografia que o músculo está sendo desnervado e reinervado, como eu mostrei nos slides anteriores, portanto, uma evidência de neurônio, uma doença do neurônio motor inferior. Além disso, a eletroneuromiografia é essencial para descartar outras causas, como eu já citei aqui, neuropatias inflamatórias, e na ela, progressivamente, conforme os motoneurônios vão morrendo, pode mostrar uma queda da amplitude aí do potencial de ação do nervo motor. E sempre se faz necessário no quadro clínico, claro, no diagnóstico, o exame de imagem para excluir outras causas como compressivas, né? Então, na doença do neurônio motor, nós vamos ter sinais de desnervação, que é a fibrilação, ondas agudas positivas, que vem do envolvimento do motoneurônio inferior, junto com os sinais de reinervação crônica, quando a musculatura é reinervada, as unidades motoras ficam grandes, então nós observamos potenciais polifásicos de longa duração, rarefeitos, né, e até potenciais polifásicos gigantes. Então, eu vou mostrar aqui um caso, para vocês verem como é importante o uso da neuroimagem no diagnóstico diferencial da ELA. O diagnóstico diferencial de uma doença do neurônio motor. Aqui, um homem de 60 anos, que evoluiu com 6 meses de fraqueza e atrofia nas mãos associada a fasculações, 4 meses de dificuldade na marcha, fraqueza nas pernas, as pernas estavam mais duras, tinha queda, não tinha alteração na fala, nem alteração de nervo craniano cognitivo normal. Ao exame, o paciente apresentava espasticidade nos membros inferiores e um tônus aumentado, um sinal de Babinski bilateral. Então, havia um sinal clínico do envolvimento do neurônio motor inferior, do neurônio motor superior nos membros inferiores, ao mesmo tempo que tinha-se atrofia nos membros superiores, confirmada aí sinais de neurônio motor inferior. Aqui, para vocês verem como era o exame do paciente. Um exame que evidenciava espasticidade, o tônus aumentado nos membros inferiores, né? Com reflexos exaltados, sinal de Babinski, a marcha super rígida, né? Essa é a espasticidade. Só que ele só tinha isso nos membros inferiores, ao passo que em membros superiores ele tinha uma marcada atrofia e fasciculações nos membros superiores. Então, seria uma doença do neurônio motor superior e inferior? Não. O paciente tinha uma estenose acentuada do canal cervical, aí com sinais de uma mielopatia, de uma doença da medula espinhal espondilótica compressiva, por uma doença degenerativa da coluna. Então, é de suma importância
os exames complementares na ELA, como por exemplo aqui eu mostrei a eletromiografia e exames de imagem, como ressonância da coluna, para descartar outras doenças, né? Já que o diagnóstico diferencial da ELA é amplo. Existem outras doenças do neurônio motor, como a atrofia bulboespinhal de Kennedy, a amiotrofia espinhal progressiva ou atrofia muscular espinhal. São doenças genéticas que exigem exames genéticos específicos. Quando se pensa nessas doenças, se pede o diagnóstico genético específico. A poliomielite, a atrofia monomélica também são diagnósticos diferenciais. Na pesquisa, na suspeita de uma compressão medular, de uma mielopatia espondilótica, né, estenose de canal, é obrigatório o exame de imagem, ressonância da coluna. A miastenia grave, a síndrome pós-polio, as fasciculações benignas, miopatias, todas são doenças que a eletroneuromiografia ajudam no diagnóstico diferenciais, assim como as polineuropatias inflamatórias crônicas, como a neuropatia motora multifocal, a eletroneuromiografia é essencial. Então, hoje, basicamente, quais são os exames complementares que se pede na ELA? Eles são pedidos para descartar esses diagnósticos diferenciais todos, não é? Mais do que para afirmar o diagnóstico. A eletroneuromiografia dos 4 membros, em geral, mais região bulbar. Esse tem que ser um exame bem completo para avaliar o envolvimento do neurônio motor inferior em todos os segmentos, nos membros superiores, inferiores, no tórax e na região bulbar. A ressonância de crânio e da coluna cervical para afastar compressões, como eu mostrei, exames laboratoriais e bioquímica para afastar carência de vitamina, como por exemplo carência de B12, que pode levar a um quadro de neurônio motor superior, espasticidade. Os exames genéticos, para quando eu penso em doenças genéticas, né, para diferencial de ela, doenças genéticas outras que não a ela, como a miotrofia espinhal, e para os casos de ela genética. E líquor em casos selecionados, quando eu estou pensando numa neuropatia inflamatória imunomediada, né? Então, os testes genéticos, como eu falei, a gente vai pedir na suspeita de outra doença do neurônio motor, e quando se tratar de ela, eu peço quando eu pensar numa ela genética, então o início em jovens, história familiar, ele vai determinar o diagnóstico da ela em 10% dos casos, com 10% do cromossomo 9, só de um, dentre outros, e tem importância hoje para selecionar esses pacientes para os ensaios clínicos. Os exames eletrofisiológicos descartam outras etiologias, mas eles também podem avaliar a perda de unidades motoras. Então, pode ser um exame, como o CEMAP, um exame que é feito de rotina na eletromiografia, que pode progressivamente ser utilizado para mostrar uma queda nas unidades motoras ao longo do tempo. Além disso, os exames de imagem, como eu falei, servem para descartar outros diagnósticos, mas também servem para evidenciar, o envolvimento do trato piramidal, aqui é representado em verde, o trato piramidal que está descendo ao longo do córtex, que é originário do motoneurônio superior. Então, a gente faz essa sequência de DTI, tensor de difusão de imagem, e avalia se há um envolvimento progressivo do motoneurônio superior. Então, hoje, os exames complementares como biomarcadores, eles podem ser utilizados até como biomarcadores reais da ELA, um diagnóstico precoce e para avaliar a evolução e se o tratamento está surtindo algum efeito. Mas nós estamos longe de ter um uso amplo na prática clínica, né? Os marcadores, exames complementares, eles podem ser prognósticos, preditivos, mas ainda não tem um uso grande na prática clínica. Não é? Então, os exames complementares, como biomarcadores, eles podem avaliar o paciente através de exames complementares, pode estar relacionado para avaliar se o paciente está relacionado a um erro diagnóstico, falha nas terapias instituídas, inclusive no cuidado multidisciplinar. E no momento, ainda, apesar dos exames complementares poderem ser usados aí para avaliar falha no tratamento, o correto diagnóstico clínico e o segmento especializado ainda é essencial para o cuidado do paciente. Então, o diagnóstico dela permanece clínico, os exames complementares continuam tendo um papel secundário, complementar, de exclusão de diagnósticos diferenciais. Então, o diagnóstico clínico ainda é essencial e o segmento multidisciplinar é vital para se manter esses pacientes com vida. Então, as considerações finais é que o diagnóstico da ELA permanece eminentemente clínico, exames complementares auxiliam nos diagnósticos e na progressão da doença, a eletromiografia permanece como exame de suporte, descarta outras patologias, principalmente, o uso de exames genéticos detecta as formas genéticas, e quando comprovada a eficácia de novas drogas para as formas hereditárias, a gente vai passar a testar geneticamente todos os pacientes com ela. Bem, era isso que eu queria falar. Obrigado à Procura pelo convite e um grande abraço.